Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso em DVD, mais um curso eletrônico. O meu nome é Ana Paula, eu sou especialista na área trabalhista e previdenciária e hoje a gente está aqui para tratar sobre os benefícios previdenciários e o contrato de trabalho. Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente tem aí diversas dúvidas, diversas polêmicas que vão surgindo ao longo do tempo, nos cursos, na consultoria, sobre que efeitos esses benefícios trazem para o contrato de trabalho. Então hoje a gente tem aí algumas questões mais novas, como a implementação do FAP, que está diretamente ligado ao acidente do trabalho e que vai refletir lá na contribuição previdenciária. A gente tem questões novas referentes à estabilidade no acidente do trabalho, alguns julgados que vêm surgindo aí modificando algumas interpretações. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então nós vamos ter cada um dos benefícios e os reflexos que eles têm no dia a dia da empresa, no dia a dia do empregado e também reflexos muitas vezes econômicos para a empresa. Então, nós vamos iniciar passando pelos benefícios mais simples, né, até chegar lá nas questões de aposentadoria, nas questões do acidente do trabalho, da doença do trabalho. Bom, o nosso primeiro benefício é o auxílio reclusão, que é um benefício até não muito conhecido. O auxílio reclusão é o benefício que é devido aos dependentes do segurado de baixa renda que estiver recolhido à prisão. Então, o segurado ele é segurado do INSS, ou seja, ele tem filiação com o INSS, ele era empregado, ou ele era um autônomo, ele era um empresário, ele tinha algum vínculo com a Previdência e ele é preso. Então, o auxílio reclusão, ele passa a ser pago para os seus dependentes, não é pago diretamente ao segurado, é pago para o cônjuge, para a mulher ou para o marido, é pago para os filhos menores de 21 anos. Então, ele tem aí uma gama de dependentes que vão receber o valor mensal desse benefício. Então, aqui no contrato de trabalho, o que acontece? A CLT ela não traz um tratamento específico para o empregado preso. Ela não tem um tratamento. Então, ao longo dos anos, foi se criando aí uma prática comum, que hoje é aceita sem nenhum problema, que é a suspensão do contrato de trabalho do funcionário que é preso. Então, se eu tenho um funcionário preso por razões alheias ao contrato de trabalho, ou seja, ele não cometeu um roubo dentro da empresa, ele não teve nenhum envolvimento com a empresa, ele cometeu um crime fora do ambiente de trabalho e ele é preso. O que acontece nesse momento? A empresa deve suspender o contrato de trabalho, ou seja, não vai mais pagar salário, não vai mais ter contagem de férias, 13º, suspende-se completamente o contrato, informa-se no CEFIP, dentro ali das movimentações do funcionário, um afastamento que se chama outros afastamentos temporários, e a partir dali suspende-se a contagem do contrato. A partir desse momento, os dependentes podem encaminhar no INSS, lá com os documentos que comprovam que aquela pessoa está detida, para o INSS o auxílio reclusão. Então, a justa causa por condenação criminal é um outro passo. A justa causa por condenação criminal, ela só pode acontecer quando eu tenho uma decisão transitada em julgado. O que significa isso? Uma decisão da qual não cabem mais recursos. Ou seja, a pessoa foi presa, ela passou por um processo penal, ela foi condenada, o advogado dela recorreu a um tribunal superior, ela foi condenada novamente e não há mais recursos, ou seja, aquela condenação é definitiva. Só nesse momento é que a empresa pode utilizar a justa causa por condenação criminal. Quem é que pode dar essa informação? O advogado que está tratando do caso daquele empregado. Só o advogado é que pode informar a empresa quando essa decisão é definitiva ou não. Certo? Então, a justa causa é uma hipótese? Mas é uma hipótese mais remota, é uma hipótese que vai demorar a acontecer, porque o trânsito de uma decisão criminal pode levar 5, 10, 15 anos para acontecer no judiciário brasileiro. Então, enquanto isso, o contrato de trabalho permanece suspenso e os dependentes recebendo auxílio reclusão diretamente do INSS. A empresa não precisa fazer nada no auxílio reclusão, é tudo feito diretamente dos postos de atendimento da Previdência Social. Quando o segurado recluso estiver em regime fechado ou semiaberto
exercer atividade remunerada, contribuindo na condição de contribuinte individual ou facultativo, não incidirá a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão por seus dependentes. Então, mesmo aquele preso que está na cadeia, em regime fechado, e produz dentro da cadeia, e com isso gera renda, ou aquele que está no semiaberto, ou seja, que trabalha durante o dia e volta para a prisão à noite. Mesmo nestes casos, os dependentes têm direito ao auxílio reclusão e o contrato dele na empresa segue suspenso até que ele esteja livre ou condenado definitivamente. Salário família. Esse benefício ele gera alterações econômicas na empresa, já que ele é pago dentro da folha de pagamento. Então, o salário família, devido ao segurado empregado de baixa renda, que tiver filho menor de 14 anos ou inválido ou equiparado a filho. O não pagamento do benefício autoriza o empregado a requerer indenização correspondente na Justiça do Trabalho. O benefício é pago por cotas relativamente a cada filho com idade até 14 anos ou inferior. Se o pai e a mãe forem segurados empregados, ambos têm direito ao salário família. Então, o salário família, a gente tem aí cotas de salário família que são divulgadas anualmente pela Previdência Social. Então, todos os anos, geralmente no início de cada ano, o INSS lança uma portaria, junto com a Receita Federal, aonde ele diz ali qual é o valor da cota de salário família conforme o salário. Então, a pessoa que tem remuneração até X ganha uma cota Y. A pessoa que tem remuneração até Z ganha uma cota B. Então, a gente tem aí essa portaria anual que faz variar o valor do salário família todos os anos, sempre com um pequeno reajuste de um ano para o outro. Para receber o salário família, o empregado ele tem que atender alguns requisitos e cabe ao empregador, à empresa, controlar se esses requisitos estão sendo cumpridos. Então, o primeiro é o termo de responsabilidade. O empregado deverá firmar, ou seja, assinar perante a empresa, um termo de responsabilidade no qual se comprometa a comunicar à empresa ou ao INSS qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso de não cumprimento, a sanções penais e trabalhistas. Ou seja, o empregado ele tem um filho que já tem mais de 14 anos, ele tem uma outra renda extra que lhe faz sair da faixa de recebimento do salário família. Isso tem que ser informado à empresa obrigatoriamente. Quando a situação envolver trabalhador avulso, o termo de responsabilidade deve ser firmado perante o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra. No caso de segurado aposentado ou que está em gozo de auxílio-doença, o termo de responsabilidade é firmado direto com o INSS, porque o INSS passa a fazer o pagamento da cota do salário família. O segundo documento que o empregado tem que apresentar na empresa é o atestado de vacinação obrigatória. Então, a caderneta de vacinação ou equivalente, quando dependente menor de 7 anos, sendo obrigatória nos meses de novembro, desde o mês de novembro de 2000. Então, é aquela caderneta de vacinação da criança, né, que tem ali o histórico de vacinas desde que ela nasceu. Então, ela vai apresentar isso na empresa todos os meses de novembro, comprovando que ela cumpriu o calendário de vacinação daquele ano. O terceiro documento é o atestado de frequência escolar para crianças a partir dos 7 anos, ou seja, que estão em idade de entrar no primeiro ano da escola. Então, o pai deve apresentar o atestado de frequência à escola, quando dependente a partir de 7 anos, nos meses de maio e novembro, desde o mês de maio de 2000. O atestado deve ser fornecido pelas escolas aos pais. Desses atestados deverão constar o nome do aluno, o registro de frequência regular, comprovando a regularidade da matrícula e a frequência escolar do mesmo. Ou seja, os próprios colégios já fornecem hoje de forma automática esse documento que diz que o aluno está regularmente matriculado e que ele tem comparecido às aulas. Então, esse vai acontecer 2 vezes por ano, em maio e em novembro. Então, a apresentação regular desses documentos, tanto da carteira de vacinação quanto do atestado de frequência escolar, assegura que aquele empregado tem direito ao salário família e pode continuar recebendo as cotas normalmente. A falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário família, bem como a prática pelo empregado de fraude de qualquer natureza para seu recebimento, autoriza a empresa, o INSS, o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra
conforme o caso, a descontar dos pagamentos as cotas devidas. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho um empregado que não me apresentou, por exemplo, o atestado de frequência escolar em novembro, e mesmo assim eu cheguei em dezembro e paguei a cota de salário família, no mês seguinte eu posso descontar dele essa mesma cota de salário família, certo? Então, a empresa é que faz esse jogo, controla os documentos e faz o pagamento na folha. Com relação a outros filhos, ou na falta delas, do próprio salário do empregado ou da renda mensal do benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas sem prejuízo das sanções penais. Então, se procede aí ao desconto na própria folha de pagamento, como cota de salário família recebida indevidamente. Uma observação sobre o salário família ainda. Quando a gente tem o pagamento pela empresa do salário família, o salário família é um benefício previdenciário. Então, a empresa paga o empregado na folha, de forma destacada, com a rúbrica salário família, e pode descontar esse valor do pagamento da Previdência Social sobre a folha, ou seja, da GPS, onde se recolhe a contribuição previdenciária. Então, ele paga, mas ele abate, ele ganha um crédito contra o INSS. Então, o salário família não é um custo da empresa, é uma responsabilidade da empresa, mas que ele vai descontar da contribuição previdenciária, ou seja, ele vai reaver esse valor. Bom, vamos passar então para o auxílio-doença, que é um dos benefícios mais comuns da Previdência Social e que traz aí diversas alterações no contrato de trabalho. A legislação trabalhista e previdenciária estabelece que o gozo do auxílio-doença suspende o contrato de trabalho. Cabe ressaltar que é o benefício que suspende o contrato, portanto, os primeiros 15 dias são contados normalmente dentro do contrato, já que são remunerados pela empresa. Então, a primeira coisa a observar é isso. O funcionário apresentou, por exemplo, no dia 1º do mês, um atestado de 15 dias. Esses primeiros 15 dias, de 1º a 15, são remunerados pela empresa e contam normalmente dentro do contrato de trabalho, para fins de tempo de serviço normal. No dia 16, ele começou o benefício previdenciário. Então, no dia 16 é que se suspende o contrato. Então, sempre que a gente for analisar questões de férias, 13º, a gente tem que avaliar que os primeiros 15 dias fazem parte do contrato e só depois existe a suspensão em virtude do benefício. Então, o auxílio-doença gera diversos efeitos no contrato de trabalho. E aqui a gente está falando do auxílio-doença em si e também do auxílio-doença por acidente ou doença do trabalho. Então, quando a gente tem contrato de experiência, uma coisa muito comum de acontecer é quando chega no fim do contrato de experiência o empregado apresentar atestado médico na tentativa aí de não ser demitido por término de contrato ou de conseguir levar esse contrato por mais alguns dias. Então tem que estar muito atento sempre ao término do contrato, inclusive com relação aos atestados. E aí a gente tem duas regras. A primeira é o contrato de experiência terminando dentro dos primeiros 15 dias. Então, eu tenho um empregado que apresentou um atestado médico, mas a data prevista para o término do contrato, que está lá no contrato de trabalho, ela cai dentro desses primeiros 15 dias. O que acontece aí? O contrato se extingue normalmente. Então, assim, quando a data prevista para o término do contrato de experiência está dentro dos primeiros 15 dias de afastamento, o contrato deve se extinguir normalmente na data convencionada, já que estes 15 dias são remunerados pela empresa e contam normalmente no transcurso do contrato. Então, os primeiros 15 dias fazem parte para tudo, inclusive para a contagem do contrato de experiência. Então, vamos ver um exemplo disso. Contrato de experiência de 30 dias, com início em 1º de novembro de 2011 e término em 30 de novembro de 2011. Em 20 de novembro, o empregado apresentou atestado médico de 15 dias, com data de término para 4 de dezembro de 2011, ou seja, o atestado já ultrapassaria o contrato de experiência. Podemos observar que o término do contrato de experiência, 30 de novembro, está dentro do período de atestado médico de 15 dias, que iria até o dia 4 do 12. Nesse caso, a empresa deverá remunerar o empregado apenas até o término do contrato, 30 de novembro, encerrando nesta data. É importante que a empresa que deseja encerrar o contrato de experiência se manifeste na data do término ou na véspera.
caso o dia do término do contrato seja não útil. Para isso, a empresa deverá enviar telegrama com aviso de recebimento e cópia para o funcionário nos seguintes termos. Aí vem a identificação do empregado com o número da carteira, o nome da empresa com o número do CNPJ e um texto que vai dizer mais ou menos assim: a empresa acima identificada vem por meio desta comunicar a Vossa Senhoria a extinção por término do seu contrato de experiência e aí a gente vai colocar a data. Favor comparecer à empresa no dia X, lembrando que esse prazo é primeiro dia útil após o término do contrato, às tais horas, para recebimento das verbas rescisórias, trazendo seu CTPS. A partir da data acima, sua rescisão se encontrará disponível na empresa. Então, o que acontece aqui, gente? É muito importante essa notificação, porque aqui a empresa manifesta a vontade de terminar o contrato. Então, sempre que eu estou com um término de contrato na mão e o empregado, por um motivo ou por outro, está ausente, eu tenho que comunicar esse término por escrito para deixar bem claro que eu desejo terminar o contrato. Tá? Isso é muito importante sempre, inclusive aqui nessa situação. Então, manda-se um telegrama para o empregado, informando o término, marcando a data de recebimento, já com todos os detalhes, evitando, assim, questões de reclamatória trabalhista. A outra situação é quando o contrato não termina nos primeiros 15 dias. Ou seja, eu tenho um atestado médico que ficou dentro do contrato de experiência. Então, quando o empregado, dentro do contrato de experiência, se afastar por auxílio-doença, a partir do 16º dia, deve ser suspensa a contagem do contrato de experiência, sendo reiniciada quando do retorno do empregado, conforme o artigo 476. Bom, vamos ver um exemplo, então, dessa suspensão de contrato. A gente tem um empregado contratado em experiência por 60 dias a partir de 1º de agosto de 2011. Quando chegou em 25 de agosto, ele apresentou um atestado médico de 15 dias. Entrou em auxílio-doença, tendo seu retorno determinado pela perícia do INSS para 1º de outubro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Sempre que se deparar com essa situação, é interessante dividir o contrato num papel para se contar os dias corretamente. Então, a gente tem aqui, de 1º de agosto de 2011 a 24 de agosto, ele trabalhou 24 dias. Depois de 25 de agosto a 8 de setembro, ele ficou em atestado médico de 15 dias, que, portanto, são contados no contrato. Depois de 9 de setembro a 30 de setembro, ele ficou em benefício, suspense o contrato de experiência, e em 1º de outubro ele retornou ao trabalho. Pois bem, antes de iniciar o benefício, ele tinha trabalhado 39 dias, 24 efetivamente trabalhados, mais 15 de atestado, passaram-se 39 dias. Ficou suspenso o contrato pelo benefício. Quando ele retorna, ele tem que trabalhar aquilo que faltava para completar os 60, ou seja, 21 dias. Então, ele retorna do benefício, trabalha mais 21 dias, a gente completa os 60 dias do contrato de experiência e aí a empresa, se desejar, pode fazer o término do contrato. Se a empresa demitisse esse funcionário logo depois do retorno do benefício, o que aconteceria? Seria uma rescisão antecipada do contrato, pois eu estou demitindo 21 dias antes de terminar efetivamente o prazo do contrato de experiência. Na carteira de trabalho, a página onde está anotado o contrato de experiência, deverá ser colocada a seguinte observação: o contrato de experiência permaneceu suspenso de tanto até tanto, datas, né, em razão da concessão de benefício previdenciário. Bom, então isso é o auxílio-doença na contagem do tempo de trabalho, né, na contagem do contrato, os efeitos lá no contrato. Nas férias, a gente tem regras específicas em se tratando de auxílio-doença. O auxílio-doença é aquele que mais gera efeitos no contrato de trabalho. Então, quando se trata de férias, a CLT prevê que o empregado que fica afastado no curso do período aquisitivo, em virtude de auxílio-doença, por um período superior a 6 meses, ou seja, mais de 180 dias, perderá o direito ao período aquisitivo de férias que estiver em curso, iniciando um novo período no retorno. É importante lembrar que só haverá perda de férias caso o afastamento esteja todo dentro de um mesmo período aquisitivo, mesmo que esses 6 meses sejam descontínuos, e que a contagem de 180 dias deve iniciar a partir do 16º dia de afastamento, já que os primeiros 15 são contados no contrato de trabalho e remunerados pelo empregador. Os períodos aquisitivos que estiverem vencidos antes do benefício
são direito adquirido do empregado. Então, falando ainda sobre férias, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar o seguinte, eu tenho lá um empregado que passou 9 meses em auxílio-doença. Então, olhando numa primeira vista, se ele passou 9 meses, são mais de 6 meses, ele perde as férias. Pode não ser bem assim, porque desses 9 meses ele pode ter ficado afastado 5 num período aquisitivo e 4 em outro. Então, nesse caso, ele não ficou dentro do período mais de 6 meses em nenhum dos dois. E aí ele tem férias vencidas ou férias proporcionais nos dois. Então, o que a gente tem que atentar aqui, quando se tem um afastamento superior a 6 meses, por causa das férias, é o quê? Anotar esses períodos aquisitivos de férias e ir vendo por período aquisitivo quanto tempo ele ficou afastado em cada período. Se em algum desses períodos der mais de 180 dias de afastamento, aí aquele período ele perde. E é importante também dizer que quando ele retorna, inicia um novo período aquisitivo. Os períodos que estavam vencidos antes do benefício, ele recebe normalmente. Não tem nenhuma alteração, certo? Então, sempre tem que estar atento a isso para não gerar perda de férias, às vezes, para alguém que, na verdade, deveria ter recebido aquele valor. Bom, o auxílio-doença no 13º salário. Aqui a gente também tem um efeito específico, porque suspende-se o contrato com auxílio-doença, certo? E suspende-se também a contagem do 13º. Então, o período de 13º, ele é computado até o fim dos primeiros 15 dias. A partir do 16º, o empregado entra em benefício, suspende a contagem e só volta a contar quando ele retornar. Lembrando que, para gerar 13º, a gente tem que ter pelo menos 15 dias trabalhados ou de atestado médico dentro do mês. Então, quando ele retorna, retoma-se a contagem do 13º. O período que ele ficou afastado, ele não perde. Por quê? Porque esse período é pago pela Previdência Social. Então, ele recebe diretamente do INSS e vai receber lá na forma de benefício previdenciário. Não tem alteração no contrato. Uma outra situação ainda que pode acontecer com o auxílio-doença é a complementação de remuneração. Algumas empresas, geralmente em razão de previsão em convenção coletiva, elas devem pagar para o empregado afastado um complemento do benefício, ou seja, a diferença entre o benefício previdenciário e aquilo que ela efetivamente receberia se ela estivesse trabalhando. Esse complemento ele não é obrigatório, ele só vai ser obrigatório se houver previsão em convenção. Então, sempre é bom dar uma olhadinha lá na convenção do sindicato e ver se tem alguma previsão sobre isso. Não é uma regra legal, é bom deixar isso claro. Tá? A princípio, o contrato fica suspenso e a empresa não paga mais nada para aquele funcionário, só quando ele retornar é que ele volta a receber a remuneração. Um outro benefício que gera efeitos diretos no contrato de trabalho é a aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? É a aposentadoria aos 15, 20 ou 25 anos de trabalho para o funcionário que esteve exposto durante todo esse tempo a agentes nocivos que geram prejuízo à saúde ou à integridade física. Então, funcionários que trabalhavam expostos a agentes químicos, agentes de calor, de muito frio, de muita umidade, agentes biológicos, como no caso dos hospitais, de enfermagem, de situações aí que lidam com questões médicas, raio-x. São diversas situações previstas na legislação previdenciária que geram aposentadoria antes do tempo normal. Então, o que isso tem a ver com o contrato de trabalho? Acontece que, quando o empregado se aposenta, isso é uma regra que vale desde 1995, quando ele se aposenta com aposentadoria especial, ele não pode retornar ou permanecer em atividade sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, podendo, no entanto, trabalhar em outra atividade não enquadrada como especial. Assim, o segurado não poderá trabalhar em nenhuma atividade que gere aposentadoria especial, sob pena de cancelamento do benefício a partir do dia do retorno. Então, o empregado que se aposenta por aposentadoria especial tem 2 caminhos. Ou ele muda de função para uma outra função que não tem aposentadoria especial, ou ele tem que ser afastado da empresa. Caso ele não se afaste e continue exercendo a mesma atividade, ele pode perder o benefício
caso o INSS tome conhecimento desse trabalho após a aposentadoria, certo? Então, é um cuidado aí que tanto o empregado quanto a empresa tem que ter e tá ciente que se eu tenho um empregado aposentado aos 25 anos, ele foi aposentado de forma especial e ele tem que ser afastado, certo? Ou simplesmente alterada a função, que ele vá para uma área onde ele não tenha contato com nenhum agente nocivo. A aposentadoria por invalidez. Bom, o inválido é o segurado que é considerado incapaz pela Previdência para o trabalho e que não tem condições físicas de ser reabilitado para o exercício de uma atividade que lhe garanta subsistência, sendo pago pela Previdência Social enquanto o segurado permanecer nessa situação. Então, a aposentadoria por invalidez, ela é paga para aquele segurado que geralmente já estava em auxílio-doença, mas a doença dele tem reflexos na vida dele particular e ele não tem nem como ser reabilitado para nenhum tipo de função. Ou seja, ele perdeu a capacidade de trabalho. Então, para esse tipo de segurado, é concedida a aposentadoria por invalidez. O empregado que é aposentado por invalidez, o contrato dele de trabalho na empresa é suspenso. E essa é uma dúvida muito comum que aparece muito nas consultorias. Eu posso demitir, como é que eu faço a rescisão do aposentado por invalidez? Na verdade, não se faz rescisão. O próprio INSS anota na carteira que foi concedida a aposentadoria por invalidez e a partir daquela data de concessão do benefício, o contrato é suspenso, não existe baixa. Por que não existe baixa? Porque a aposentadoria por invalidez ela pode ser revista a qualquer momento. Então, esse empregado, esse segurado, ele fica fazendo perícias periódicas e numa dessas perícias ele pode ser indicado para reabilitação funcional, ele pode ser indicado para fazer treinamento de outras atividades que ele possa exercer com aquela limitação que ele tem, que é física. Então, podem ocorrer diversas situações que reabilitem aquele profissional. Então, por isso, não se faz a rescisão do contrato de trabalho. Isso está lá no artigo 475 da CLT, é a redação original da CLT, ou seja, existe desde 1943, mas até hoje tem muitas empresas que erram na hora de fazer o afastamento desse aposentado. Então, não é uma rescisão, eu informo no CEFIP um código específico para aposentadoria por invalidez e simplesmente suspendo o contrato de trabalho sem fazer a baixa. Quando esse segurado recuperar, e se ele recuperar a capacidade do trabalho, a aposentadoria por invalidez vai ser cancelada pelo INSS automaticamente e aí ele pode retornar para a empresa original na mesma função que ele ocupava ou numa outra função diferente que o INSS tem indicado como reabilitação. Nesse caso, a empresa vai modificar a função do empregado quando houver o retorno. O que normalmente acontece é o INSS habilitar para outra função. Então, a pessoa tem uma deficiência nova que lhe impede de exercer determinada atividade, mas pode aprender uma terceira. Então, ele é reabilitado, é feito treinamento, é feito reabilitação e ele volta ao trabalho normalmente. Quando houver o retorno desse funcionário, o empregador pode realizar a rescisão do contrato e aí ele vai pagar todas as verbas rescisórias, inclusive aviso prévio, multa do fundo de garantia, seja, ele tem aí uma dívida com esse empregado, né, do que ele tinha de parcelas rescisórias. A rescisão não será realizada nos casos de estabilidade, ou seja, quando o empregado tem garantia de emprego, por exemplo, o empregado que estava em aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho. Caso o empregador tenha admitido substituto para esse aposentado por invalidez, ele pode rescindir o contrato de trabalho sem indenização. É importante ressaltar que, para isso, essa pessoa tem que ser contratada para substituição especificamente. Senão, é uma rescisão sem justa causa comum, tem que se pagar aí multa de aviso prévio e tudo mais o que for devido. Bom, vamos falar um pouquinho ainda, sem fugir daquilo que a gente viu no auxílio-doença, mas o que tem de diferente entre o auxílio-doença comum e o acidente e a doença do trabalho? Bom, o acidente e a doença do trabalho, em primeiro lugar, eles são equiparados. Então, hoje, sofrer um acidente do trabalho ou adquirir uma doença no exercício do trabalho gera as mesmas consequências.
A primeira delas é a estabilidade. Então, a Lei 8.213, que é a Lei Básica dos Benefícios, ela vai nos dizer lá no artigo 118 que quando o empregado retorna de benefício em razão de doença ou acidente do trabalho, ele é estável por 1 ano. Então, ele tem estabilidade de 1 ano garantida e nesse período ele não pode ser demitido. Quanto à estabilidade, o que acontece? A estabilidade é gerada pelo benefício, isso é muito importante que se diga. Por exemplo, eu tenho um acidente do trabalho comum, um corte, por exemplo. A pessoa foi atendida, ficou lá 3, 4, 5 dias em casa, se recuperou e voltou ao trabalho. Não existiu benefício, ou seja, não houve necessidade de que ele fosse encaminhado à Previdência. Nesse caso, não tem estabilidade. A estabilidade só existe quando houver afastamento do empregado por benefício, por auxílio doença do trabalho ou acidente do trabalho. Aí existe estabilidade. Nos acidentes e doenças que não requerem benefício, não tem estabilidade. O segundo efeito da doença ou do acidente do trabalho é o depósito do fundo. Durante todo o tempo que esse funcionário permanecer afastado, independente da duração desse benefício, o empregado mensalmente deve depositar o fundo de garantia. Quanto à suspensão do contrato, o auxílio doença por acidente do trabalho ou por doença do trabalho também suspende o contrato e gera os mesmos efeitos lá com relação a férias e 13º salário. Então, tudo aquilo que a gente viu ali, a questão dos 6 meses para férias, a questão da suspensão do 13º, é tudo igual ao que a gente viu no acidente. Tá? A diferença aqui fica porque lá a gente não tem depósito de fundo durante o afastamento e aqui tem. Lá não tem estabilidade e aqui tem estabilidade no retorno. Uma coisa importante que vem mudando aí do finzinho de 2008, início de 2009 para cá. Os contratos por prazo determinado, eles têm, como diz o nome, um prazo final. E sempre foi pacífica a opinião de que quando chega o término do contrato, mesmo em se tratando de alguém que sofreu um acidente durante o contrato ou teve uma doença do trabalho durante o contrato, no término se poderia fazer a rescisão sem problemas nenhum, a rescisão por término. Pois bem, essa era uma opinião pacífica. A partir do fim de 2008, mais para o início de 2009, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, ele passou a mudar de opinião. Então, o entendimento que a gente tem hoje no Tribunal Superior do Trabalho e que já está sendo seguido pelos tribunais regionais é o seguinte: houve um acidente ou uma doença do trabalho e o funcionário estava em contrato de experiência. Ele foi afastado para benefício durante o contrato. Quando ele retorna desse benefício, o contrato de experiência fica anulado e ele ganha estabilidade. Então, essa é uma posição nova que vem se firmando cada vez mais, principalmente do fim do ano de 2009 para cá, e que muita gente ainda não atentou para essa alteração. Na verdade, não é uma alteração de legislação, é uma alteração de entendimento judiciário, mas é muito importante em razão da reclamatória trabalhista. Então, é bom que a gente esteja atento a isso. Não se surpreendam se vocês verem um funcionário que sofreu acidente do trabalho sendo reintegrado, mesmo sendo demitido por término de contrato, porque realmente os tribunais estão entendendo e os regionais, como de costume, já passam a seguir o exemplo do TST e decidir dessa forma. Então, se alguém se disponibilizar para fazer uma pesquisa de jurisprudência nos tribunais, usando os termos términos de contrato, acidente do trabalho e estabilidade, vai ver que vão surgir inúmeras jurisprudências sobre isso. Com base no quê? O fundamento, a explicação do TST para essa mudança de entendimento é que é dever da empresa assegurar o empregado de que ele não sofre acidente, ou seja, fornecer equipamento de proteção, fornecer um bom ambiente de trabalho, zelar para que o ambiente que ele transita seja o mais seguro possível. Isso é uma responsabilidade do empregador realmente. E que a Constituição Federal zela pelo empregado que sofre acidente e em momento nenhum distingue o contrato por prazo determinado do indeterminado.
Então, realmente, os fundamentos dessas decisões têm sentido, como não poderia deixar de ser, já que são elaborados pelos ministros do TST. Então, fiquem atentos a isso. Então, o empregado que sofre acidente do trabalho no contrato de experiência, ele pode sim ser estável, certo? Mesmo que quando ele retorne, ele tenha aí alguns dias ainda de contrato para cumprir. Então, pode virar isso numa estabilidade em razão das decisões que a gente tem tido no judiciário. Então, é interessante que o empregador fique ciente que ele pode fazer o término do contrato e depois ver isso revertido em reclamatório trabalhista, certo? Bom, outro benefício, outros efeitos. Salário e maternidade. Então, o período de salário e maternidade, 120 dias, né? Ainda não houve a extensão do salário e maternidade para 6 meses na área privada, apenas na área pública. Então, as funcionárias, as servidoras e empregadas públicas já têm 6 meses e as empregadas seletistas continuam tendo 4 meses, né? Da iniciativa privada, 120 dias. Então, o salário maternidade, ele conta normalmente no contrato de trabalho. Então, ele não afeta a contagem do tempo de serviço. Inclusive, ele é tributado para INSS, para fundo de garantia, para imposto de renda. Ele tem todas as tributações porque ele é tempo de serviço considerado efetivamente. Com relação ao 13º salário, o que vai acontecer? Durante aquele ano, aquela empregada ficou 4 meses em licença maternidade. Então, vamos pegar aí o ano de 2011, por exemplo. Durante 2011, 4 meses de salário maternidade. Quando chegar no fim do ano, ela recebe da empresa o 13º integral, como se ela não tivesse se afastado. Porém, a empresa ganha o direito de deduzir da contribuição previdenciária sobre a folha o valor equivalente àqueles 4 meses da licença. Ou seja, a empresa paga e se repõe através de dedução na própria contribuição previdenciária, certo? Então, é um jogo aí como o jogo do salário. A empresa paga e deduz. No 13º também. A empresa paga e deduz da contribuição previdenciária. Quanto às férias, o salário maternidade não afeta em nada as férias. Então, aquele período de 4 meses conta normalmente no período aquisitivo. Quando vencerem essas férias, a empregada tem direito a 30 dias de férias normalmente. E aqui não há ressarcimento por parte da Previdência Social. O ressarcimento é só no salário e no 13º. As férias aí são um custo normal do empregador. A gestante, assim como lá no acidente do trabalho, também tem estabilidade. Então, ela é estável desde que se comprova a gravidez, durante todo o período da gestação, mais 5 meses após o parto. Então, conta-se a estabilidade final, os 5 meses finais, do parto e não do benefício. Por quê? Porque o benefício do salário maternidade, ele pode iniciar até 15 dias antes do parto, né, por atestado médico. Embora, normalmente, nos dias de hoje, a licença comece normalmente no próprio dia do parto. Porém, pode iniciar até 15 dias antes. Então, a estabilidade é contada do dia do parto. Nasceu o bebê, dali ela é estável por 5 meses, só pode ser demitida, só pode receber aviso depois que passarem esses 5 meses finais de estabilidade. As aposentadorias agora, idade e contribuição, né? A gente já falou da especial e da invalidez. A aposentadoria por idade e a aposentadoria por contribuição não vão afetar em nada o contrato de trabalho. O empregado aposentado por idade ou por tempo de contribuição é um empregado comum. Ele continua trabalhando normalmente, continua pagando a Previdência Social, mesmo já aposentado, continua recebendo depósito de fundo de garantia, ou seja, a vida dele na empresa segue normal, como se ele não estivesse aposentado. A aposentadoria não afeta em nada a relação de emprego. Ele continua com todos os direitos e obrigações que ele tinha antes de se aposentar. A única observação sobre essa aposentadoria é quando a gente fala de servidor público. Quando se trata de servidor público, aí sim, a aposentadoria gera a exoneração do servidor, né? Mas daí são regras específicas lá do setor público. No regime seletista, que é o que a gente está tratando, regime geral de previdência, a aposentadoria
idade e tempo de contribuição não afetam em nada o contrato de trabalho. Bom, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. A legislação que embasa tudo isso que a gente viu está citada aqui nos slides, então vocês podem buscá-la na internet, no site da Previdência, no site da Receita Federal, e para pesquisar melhor esses assuntos aí. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se encontra no próximo curso em DVD. Obrigada!